Graças a paz, igreja, amém? Vamos colocar de pé no nosso lugar, para a gente estar dando início ao nosso culto de louvor e adoração nessa noite, amém? Quero saudar também aqueles que nos assistem de casa, aqueles que estão se conectando ainda, aqueles que ainda vão ver esse culto, essa mensagem. Deus possa abençoar a vida de vocês também, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos número 150, amém? O último salmo do livro dos Salmos, salmo de louvor ao Senhor, amém? Salmo de número 150. Amém? Todos acharam? Tem algumas pessoas se encaminhando, vamos aguardar todo mundo para a gente ler junto. Salmo de número 150, o último salmo do livro dos Salmos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Eu já fiz esse momento aqui, mas eu quero pedir para você fazer de novo. Puxa o ar bem fundo aí. É inspira ou é expira? Inspira e expira. Vamos lá então. Inspira e expira. Amém? Tem ar aí no teu pulmão? Aleluia. É a palavra do Senhor. Esse salmo termina dizendo que todo ser que respira, louve ao Senhor. Se tem algo que nós percebemos, igreja, nessa pandemia, é que muitas pessoas queriam um bem que talvez para ela era algo muito natural, que era a possibilidade de respirar. Não é verdade? A gente teve crise dos oxigênios, o coronavírus atingia o pulmão das pessoas, e algo que é tão rotineiro para nós, a gente não faz esforço, a gente não cansa respirar, mas isso se tornou algo muito precioso para nós. E talvez esse salmo faça sentido para nós, mais ainda nessa noite, de que todo o ser que respira, ele deve louvar ao Senhor. Amém? Esse salmo começa dizendo, olha, louvem a Deus no seu santuário. Deus requer adoração na sua casa. Deus requer adoração. O texto vai dizer, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. E aí vai dizer alguns motivos, olha, louvem ao Senhor pelos seus poderosos feitos. Vocês têm visto poderosos feitos que o Senhor tem feito na sua vida, na vida do seu irmão, na sua família, amém? Ele continua dizendo, olha, mas também louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Olha, se você não tem visto Deus fazer algo por enquanto na sua vida, louve-o somente por aquilo que Ele é. Amém? E o texto vai continuar dizendo, louve ao som da trombeta, louve através do seu louvor, louve através dos instrumentos, louve através das danças. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu não sei qual é a tua forma de expressar adoração ao Senhor nessa noite, mas eu quero te convidar para que você possa se render à presença dEle nessa noite, amém? Feche os teus olhos. Você tem liberdade, se você quiser liberar palavras de adoração ao Senhor, se você quiser começar a agradecer ao Senhor por algo que Ele tem feito, se você quiser somente erguer as tuas mãos e adorar o nome dEle, esse é o momento para isso. Começa a preparar o teu coração para tudo aquilo que vai ser feito nessa noite. Começa a se desligar das coisas lá fora, amém? Começa a virar uma chave aí dentro de você, desligando tudo que está lá fora e se conectando com o Senhor. Amém? Com os teus olhos fechados, vamos ter uma palavra de oração. Senhor,
Nessa noite nós nos rendemos a Ti, Pai. A nossa palavra é de rendição a Ti, Senhor. Nós nos rendemos em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós nos rendemos em honra e glórias ao Senhor, somente por aquilo que Tu és, Deus. Nós vamos louvar ao Senhor e nos render através dos nossos louvores, através das nossas palmas, através das nossas danças, através do nosso coração sensível, Deus, à Tua palavra, Senhor. Mas a Tua palavra nos mostra, Deus, que nós não podemos ficar parados, Senhor. Por isso o convite, eu creio que o convite do Senhor para nós é que a gente expresse a nossa adoração da maneira mais singela e mais sincera que a gente tem até hoje. Amém? Esse é o convite do Espírito Santo para nós. Então comece aí no seu lugar a se render a Ele. Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa noite, Deus. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Prepara o nosso coração para tudo aquilo que vai ser feito, tudo aquilo que for ministrado no nosso coração nessa noite. Eu sei que nós não queremos sair da mesma forma nessa noite, Senhor. Comece a orar o nome dEle, com as Tuas mãos, se você quiser. Comece a dizer: Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, Deus. Obrigado porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa, Senhor. Obrigado pela liberdade de adorar ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de Te conhecer, Deus. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Não cesse a Tua adoração, amém? Continua com os Teus olhos fechados. Continua com a Tua adoração. Louve ao Senhor nessa noite. Aleluia.
mais forte o Senhor nessa noite? Aleluia. Tem tudo a ver com Ele, amém, igreja? Aleluia. É Ele que morreu na cruz por amor a mim, por amor a nós, aleluia. E Ele sabe de tudo que nós passamos, de tudo que nós vivemos, amém? Esse é o nosso Deus, aleluia. Aleluia. Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, amém? Nós estamos aqui nesta noite para celebrar mesmo aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, amém? Nós vamos estar passando pelo momento da oferta, que é um momento também de adoração, de celebração, aleluia, que nós possamos fazer isso com muita alegria. Então vamos nos colocar de pé mais uma vez, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 116. Você que está em casa também, receba essa presença de Deus no teu coração, aleluia. Livro de Salmos, capítulo 116. Aleluia. Versículo 12. Salmo 116, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filha da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Aleluia, né? A gente vê o salmista, né, Davi aqui expressando uma adoração ao Senhor, né? E há no coração dele uma preocupação de ser grato a Deus, né? Davi, ele tem um coração grato, e no versículo 12 ele se preocupa e diz: o que eu darei ao Senhor por todos os meus benefícios para comigo? Se nós olharmos para nós hoje, quantos benefícios o Senhor nos deu. Então olha para dentro de você e faça essa pergunta para você mesmo: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele diz assim: erguerei o cálice da salvação, né? Ele vai tomar o cálice da salvação, ou seja, ele vai assumir um compromisso de viver uma vida comprometida com o Senhor, tomar o cálice da salvação, honrar o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, renovar essa aliança, firmar essa aliança todos os dias. Ou seja, eu vou assumir, aleluia, aquele sacrifício que foi feito, eu vou assumir que ele foi feito por amor a mim. Eu vou tomar esse cálice todos os dias. Eu vou trazer à memória quem eu sou em Cristo Jesus, com que preço ele me comprou. A gente tem que trazer isso na memória todos os dias. Eu não fui comprada nem com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, aquele que me amou e me ama e amará eternamente. Então Davi fala: eu vou tomar esse cálice da salvação, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança todos os dias. Aquele primeiro dia eu confessei Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, e fiz uma aliança através do sangue de Cristo, amém? E ele diz assim: eu invocarei o nome do Senhor, aleluia. Em todas as minhas lutas, todas as minhas dificuldades, eu não vou correr com cavalos, nem com carros, eu não vou buscar, aleluia, a salvação, eu não vou buscar solução em outros deuses. Eu vou invocar o nome do meu Senhor. Você pode dar um aleluia? Eu vou buscar socorro nele, eu vou colocar minha fé nele, eu vou levar uma vida de fé e esperança, buscando as coisas do alto. Ou seja, eu vou invocar o nome do Senhor. E o versículo 14 ele diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nós já temos vindo aqui no altar, daí feito um voto ao Senhor, né, de estarmos orando uns com os outros, de estarmos participando da igreja. Não são esses votos que a gente faz aqui no altar, de nós estarmos ofertando na casa do Senhor.
Não são votos que nós fizemos quando nós firmamos uma aliança com o Senhor. E Davi está dizendo: eu não quero esquecer desses meus votos. Eu quero trazer sempre à memória esses meus votos feitos no altar. E eu vou ofertar ao Senhor com alegria no meu coração. Lá no versículo 19 ele fala assim: nos atos da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém, eu cumprirei todos os meus votos. Você pode dar um aleluia para o Senhor, amém? Vamos fazer oferta com alegria no nosso coração. Oferta o teu tempo, a tua vida, amém? Aleluia, assim como Davi. Aleluia.
Nós te louvamos nesta noite, Pai. Nós te rendemos honra, glória, aleluia, Senhor. Porque Tu és Deus santo, Deus poderoso, Deus de amor e de misericórdia, Pai. Nós declaramos que como igreja do Senhor nós estamos aqui só para Te adorar, aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer o Teu nome grande na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, neste ministério, na nossa cidade, na nossa nação, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos chamou para Te adorar como verdadeiros adoradores, aqueles que Te buscam e Te adoram em espírito e em verdade, Pai. E agora, Senhor, que nós passamos pelo momento da oferta, Pai. Nós queremos ofertar a nossa vida a Ti, Senhor. Queremos ofertar a Ti, Pai, o nosso coração, todo o nosso ser, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, nós apresentamos no Teu altar, Senhor. E agora, Pai, como igreja do Senhor, nós abençoamos as ofertas, os dízimos, ó Deus. Que Tu venha, Pai, suprir todas as nossas necessidades em glória, Pai. Nós cremos, Senhor, que é o Senhor quem nos guarda, quem cuida de nós. É o Senhor que nos sara, que nos sustenta, que nos alimenta, Senhor. Por isso nós agradecemos a Ti, Pai. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, o tesoureiro, Pai. Abençoa, Pai, os dízimos, as ofertas, Pai, para o sustento da Tua casa, Pai. E assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se sentar um pouquinho. Aleluia. Nós louvamos a Deus. Nós vamos estar chamando o pregador da noite. O seminarista Lucas. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Aleluia. Aleluia. Eu digo que é muito lindo, né? Quando a gente envia, né? E a gente, enquanto igreja, a gente abençoa. Quem vai fazer o pastoreio, quem vai fazer missões, né? Isso é importante. Isso alegra o nosso coração. Né? Quando a gente levanta e se posiciona em oração, né? Na oferta, no louvor, para que Deus venha levantar mesmo pregadores da palavra, levitas, missionários, evangelistas, homens e mulheres que ouçam e obedeçam o chamado do Senhor. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Mesmo assentado, estende suas mãos para cá. Amém? Está chamando o Marcelo para estar orando aqui pela vida do Lucas, abençoando, amém? Aleluia. Que Deus possa falar no nosso coração nessa noite. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te exaltamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Toma agora, Senhor, a vida do teu filho. Nesse momento, o Senhor vai estar trazendo, Senhor, a tua palavra. E tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já derramou sobre a vida dele, que ele venha compartilhar com a tua igreja, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Aleluia. Quero saudar vocês mais uma vez, amém? Vocês estão com uma cara de cansado. Tem alguém cansado aí? Não? Amém? Que bom, que bênção. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Abacuque, capítulo 3. Um texto muito conhecido. Abacuque, capítulo 3. A gente vai ler os versículos de 17 a 19, amém? Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e o 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Aleluia. Quero ler o versículo 19 novamente. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça,
para que eu possa andar em lugares altos. Aleluia. Feche os teus olhos, eu quero orar mais uma vez, Pai. Obrigado pela tua palavra lida aqui, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigado pelos louvores que prepararam o nosso coração. Nos tira todo o cansaço, Senhor, toda a distração. Que esse calor não nos incomode, Senhor, que possamos estar atentos à tua palavra nessa noite. Toda distração caia por terra, toda preocupação caia por terra, Senhor. Nos encoraje através da tua palavra nessa noite. Sobre a minha vida, mais uma vez, eu quero te pedir a tua graça, a tua misericórdia. Me usa, Senhor. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é a verdade. Eu quero ser somente um instrumento nessa noite, Senhor. Fala conosco, nos direciona nesses próximos minutos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como eu disse, um versículo bastante conhecido, mas eu quero trazer ele para nós nessa noite. Amém? Como introdução dessa mensagem, eu creio que diante desse cenário que a gente tem passado de adversidade, né? A pandemia tem estado em alta ainda aí, mas eu sei também que você tem as suas crises, eu sei que cada um de nós tem a sua adversidade, que cada um de nós passa nas nossas vidas. E já é muito falado aqui nesse altar, mas eu quero também ressaltar nessa noite de que Deus quer nos ensinar algo em todo momento. Amém? Deus quer nos ensinar algo no nosso melhor momento da vida, mas Ele também quer nos ensinar algo quando a gente está lá no fundo. Ele quer nos ensinar quando as coisas estão indo tudo bem, mas Ele também quer nos ensinar quando as coisas vão difíceis na nossa vida também. Então esse é um primeiro ponto para nós. O segundo ponto é que diante de cada dificuldade que Deus e a vida colocam diante de nós, isso é um tempo de oportunidade. Isso é um tempo de oportunidade para que a gente possa crescer diante do Senhor. Você deve estar perguntando: Lucas, por que você está dizendo tudo isso? Porque nós podemos olhar para as dificuldades da nossa vida ou como um empecilho, como algo que vai nos parar, ou a gente pode, como eu disse, ver as dificuldades, ver o tempo de crise como uma oportunidade. E eu sei que a gente viu muitos exemplos disso na pandemia, né? No começo eu estava um pouco mais conectado na televisão, né? Nas notícias, e a gente via que muitos lugares estavam fechando, muitos lugares estavam falindo, né? Muita gente não estava sabendo o que fazer no começo da pandemia, assustado com isso tudo. Mas de uns tempos para cá a gente tem visto que alguns aproveitaram de forma positiva, né? Porque existem aqueles que também se aproveitam de forma negativa. Mas muitos aproveitaram essa pandemia de forma positiva para expandir o seu negócio, para de repente fazer um curso online, se capacitar, ter mais tempo com Deus dentro da sua casa. O que eu quero dizer com isso? É que uma coisa que é importante a respeito do bom tempo para nós, a respeito das dificuldades, é o nosso ponto de vista. Como nós enxergamos as oportunidades? Ou com qual, né, tem um professor que ele diz que cada um tem uma lente, cada um vê a partir de uma lente. Quais são as lentes que nós temos usado para ver esse tempo de pandemia, para ver o tempo de dificuldade que você tem passado na sua vida? Talvez a pandemia já não seja nem tanto problema dentro da sua casa, talvez seus problemas agora são outros. Ou a pandemia revelou outros problemas dentro da sua casa. Mas vamos partir desse princípio. De que cada um de nós está enfrentando um tempo de crise, um tempo de oportunidade. E isso vai ser revelado a partir do nosso ponto de vista. Então tenha isso em mente nessa noite, para essa palavra de Abacuque. Amém? E por outro lado, a perspectiva, e isso é interessante a gente falar também, o nosso modo de enxergar as coisas muitas das vezes não muda o cenário. Não é verdade? Por mais que a gente seja otimista,
cenário, às vezes, ele não muda só porque nós somos otimistas. Não é só porque eu tenho um pensamento positivo a respeito de algo que aquilo muda. Mas quando eu tenho um outro ponto de vista, isso me motiva para enfrentar aquele cenário negativo. Vocês concordam comigo? Talvez o teu pensamento positivo não vai melhorar aquela situação, mas o teu pensamento positivo vai te ajudar a enfrentar aquela situação. Então a perspectiva positiva, ela não pode mudar o cenário todo, mas ela muda o meu cenário. Vocês conhecem alguém que está tudo dando certo na vida dele, mas ele vive falando assim: olha, nada dá certo na minha vida. Mas tem aquele que está dando tudo errado na vida dele, mas ele está dizendo assim: olha, eu creio que isso vai melhorar, eu creio que isso vai passar, eu creio que esse é um tempo de oportunidade para mim. Então, nós temos pessoas enfrentando talvez as mesmas dificuldades, mas através de uma ótica diferente. E isso nos mostra que é possível nós estarmos no mesmo cenário, mas com olhares e perspectivas totalmente diferentes. Uns vendo a pandemia como a maior tragédia das suas vidas, e outros aproveitando as oportunidades, bem entre aspas, da igreja. E o contexto em que o profeta Abacuque ele se encontra, e que esse texto se encontra, é um tempo de dificuldade na vida do povo de Deus, e é um tempo de dificuldade na vida do próprio Abacuque. O contexto é de que, por conta de diversos erros e diversos pecados do povo de Deus, Deus permite que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, venha, cerque toda a cidade de Jerusalém, e a consequência depois a gente conhece. Essa cidade de Jerusalém, o povo de Deus, ela é invadida, ela é sitiada, e o povo é levado como escravo. Então pensa, igreja, num cenário terrível. Você saber que o seu maior inimigo está chegando, você saber que Deus está irado com você, e você saber que você talvez vai ser levado cativo, você vai perder tudo aquilo que você tem. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, não porque Deus queria que aquele povo sofresse, porque aquilo era consequência daquilo que eles tinham feito, e aquela era a melhor maneira do povo de Deus aprender a fazer aquilo que é certo. Se você ler o texto bíblico, você vai se assustar quando diz que Deus levantou o rei Nabucodonosor para invadir Jerusalém. Você consegue imaginar esse cenário da sua vida? Deus levantando algo, Deus levantando alguém para ser um empecilho na sua vida. Mas Deus não fez isso porque Ele queria ver o seu povo sofrendo, mas que eles aprendessem a fazer aquilo que é certo. E aqui, exatamente nesses versículos aqui, o rei da Babilônia ele ainda não havia vindo de encontro ao povo de Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres só estavam ouvindo falar de que o rei Nabucodonosor estava vindo. Abacuque só tinha ouvido falar: ei, olha, estão todos dizendo por aí que o rei Nabucodonosor vai invadir Jerusalém. E eles já conquistaram muitas terras, e ele vai conquistar as terras de vocês também. Então, só de ouvir falar daquele problema, daquela situação, Abacuque e o povo de Deus já começa a entrar em crise. Ou seja, a vida segura, né, que eles acreditavam que eles tinham, agora a qualquer momento eles podiam ser levados cativos para a Babilônia. Vocês estão entendendo, amém? Eu sei que talvez esse exemplo possa ser distante da tua vida, mas pense na dificuldade que você tem passado. Pensa nesse tempo que a gente tem passado. Talvez só de ouvir a respeito de algumas coisas o nosso coração já fica ansioso, já fica preocupado. E aqui está acontecendo isso com o povo de Deus, com o profeta Abacuque. Então é nesse contexto de caos e de medo, nesse contexto
inseguranças e de incertezas do que iria acontecer nos próximos dias, que entra em cena o profeta Abacuque. E se você continuar lendo todo o capítulo, todo o texto, são apenas 3 capítulos, o próprio profeta, olha isso, o próprio homem de Deus, profeta de Deus, também entra em crise por conta de uma situação que ele enfrentaria. Então você imagina, se um profeta de Deus passou por momentos de crise, quem sou eu e você? Se o povo escolhido de Deus, e nós somos herdeiros desse povo, passou por aquelas situações, imagina eu e você. Então, igreja, esse é o cenário. Um povo aflito, um profeta aflito, porque eles ouviram dizer que o rei da Babilônia, que estava destruindo todos os lugares, conquistando todos os lugares, estavam vindo contra o povo de Deus. E aí Deus levanta Abacuque. E o profeta, assim como eu e você, né? Ele faz algumas perguntas para Deus. Quem aqui já fez algumas perguntas para Deus? Deus, mas por quê? Por que agora? Por que essa pessoa? Como que o Senhor permitiu isso? Essas são uma das nossas perguntas. E o profeta, quando ele entra em crise, assim como eu e como você, ele também faz algumas perguntas para Deus. Olha isso. Abre a sua Bíblia. Abacuque capítulo 1. Versículos 2 e 3. Abacuque começa dizendo ao Senhor: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu nos salvarás, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e luta por toda parte. Pula para o versículo 13. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suporta ver as pessoas cometendo maldade. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Então, depois de todo esse cenário que nós acabamos de montar, Deus levanta um profeta e ele faz algumas perguntas para Deus, assim como eu e você. Se você ler o capítulo 1, estão registradas essas perguntas que o profeta faz para o Senhor. Ei, o Senhor não se importa conosco? O Senhor esqueceu de nós? Esqueceu que nós somos o povo eleito do Senhor? Esqueceu que o Senhor nos tirou do Egito e nos colocou na terra prometida? Que foi o Senhor quem nos estabeleceu nesse lugar? São perguntas ousadas, igreja, mas que são perguntas sinceras, não é verdade? Existia sinceridade no coração de Abacuque. Existia sinceridade nas perguntas do profeta. E o versículo 13 é fantástico, porque ele diz: olha, como é então que o Senhor fica calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Em outras palavras, o profeta está perguntando: Senhor, como é que eu, sendo justo, nós, sendo o povo do Senhor, estamos prestes a ser invadidos, estamos sendo mortos por pessoas que são piores do que nós? Como é que você pode deixar o justo perecer? Talvez você já fez essas perguntas: Senhor, logo eu que canto, logo eu que prego, logo eu que estou todo dia na sua casa, Senhor, logo eu que sou tão fiel ao Senhor. São perguntas sinceras, mas são perguntas ousadas que o profeta faz. E o profeta então ele quer algumas respostas de Deus. Agora, quando Deus ouve essas perguntas,
imagina, meu Deus vai destruir Abacuque. Como que esse profeta ele ousa falar assim com o Senhor? Mas olha comigo a resposta do Senhor. Abacuque capítulo 2, abra comigo. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Abacuque 2, versículos de 1 a 4. O Senhor começa a responder as perguntas de Abacuque. E ele vai dizer assim, o próprio Abacuque ele diz, né? Eu vou subir à torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Versículo 2, e o Senhor Deus disse, Abacuque, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Deus está dizendo, Abacuque, registra, para que você e todo o povo de Deus ouça e se lembre dessa minha resposta. Versículo 3, o Senhor continua dizendo, ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem, Abacuque, é essa: os maus não terão segurança, mas o justo viverá por ser fiel a Deus. Olha a resposta que o Senhor dá a Abacuque. Ei, Abacuque, fique tranquilo. A visão ainda não se cumpriu. A palavra ainda não se cumpriu. No momento certo, a palavra do Senhor vai se cumprir sobre a vida de vocês. E ele termina dizendo, a mensagem é essa: os maus não terão segurança, mas os justos viverão por serem fiéis a Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abacuque: ei, não se desespere. Não coloque os teus olhos na situação atual, mas coloque os teus olhos na minha palavra, na minha promessa. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? O profeta tinha acabado de indagar o Senhor, e o Senhor responde ele. Ele diz: Abacuque, acalma o teu coração. Sabe por quê? A minha palavra e a visão ainda não se cumpriram. Algo ainda vai se cumprir sobre a tua vida e sobre o povo de Deus. E quando Abacuque recebe essa palavra, igreja, ele agora começa de maneira profética, entenda isso, a enfrentar o seu verdadeiro inimigo. Porque quando ele ouve os rumores de guerra, a primeira coisa que ele se vira e ataca é o Senhor. Como que o Senhor pode permitir isso? E aí o Senhor dá uma palavra para ele: o justo viverá por ser fiel a Deus. Os maus não terão segurança. A palavra, a visão ainda não se cumpriu. E agora tem uma mudança de mentalidade no profeta Abacuque. Ele agora começa de maneira profética a enfrentar o seu verdadeiro inimigo. Abacuque então ele para de reclamar e ele começa a declarar palavras proféticas contra o rei da Babilônia e contra a Babilônia. Abacuque capítulo 2, olha comigo, os versículos 7 e 9. Depois de receber uma palavra do Senhor, depois do Senhor alimentar o profeta com esperança, ele começa a profetizar sobre Babilônia. Ele diz: olha, de repente vocês, os babilônios, serão os devedores. Aí os seus credores os forçarão a pagar as dívidas e com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo o que é de vocês. Vocês roubaram as riquezas de muitos povos, de muitos países, e agora é eles que vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes
pelas violências que cometeram contra o povo do mundo e contra as suas cidades. Ai de você, Babilônia cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Versículo 16. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira. Então deixa eu te dizer algo para a sua vida. Nas suas guerras das regiões celestiais, você tem que usar as suas armas espirituais. Se você quer vencer as suas guerras, comece a declarar palavras contra o teu inimigo. É isso que Abacuque está fazendo aqui. Deus mudou a mentalidade dele. E ele começou a dizer: ei, vocês não vão prevalecer. Vocês podem até nos atacar, mas vocês um dia serão os devedores. É vocês quem serão procurados. Vocês é quem serão destruídos. Ele termina dizendo: pois o Senhor vai fazer vocês beberem do copo da sua ira. Então, depois disso tudo, igreja, o que a gente pode aprender é de que antes de Deus mudar qualquer situação, Deus quer começar a mudar você através das situações. Antes você tinha um profeta totalmente covarde, que estava liberando palavras contra o Senhor, e agora ele recebe uma palavra de esperança no coração de Deus, e agora ele começa a ver, a perceber quem era o verdadeiro inimigo. Então Deus começa, antes de resolver o problema do povo de Deus, ele começa a mudar a mentalidade do povo. Antes de solucionar o problema do profeta, ele começa a mudar a mentalidade do profeta. Esse é o quadro do livro de Abacuque. Um homem que no capítulo 1 começa murmurando ao Senhor, no capítulo 2 recebe uma palavra do Senhor, tem a sua mente transformada a respeito daquela situação, e o capítulo se fecha no capítulo 3. Mas se atente a isso nessa noite. Antes de Deus mudar qualquer situação, Ele quer mudar você através das situações. Então Abacuque, alguns versículos atrás, como eu disse, ele era um homem totalmente sem esperança. Eu repito, mas agora ele recebeu uma palavra do Senhor que começou a mudar a sua perspectiva. Começou a mudar a maneira como ele começa a ver aquela situação dele e do povo de Deus. Ao invés de ele começar a murmurar novamente, ele coloca a sua confiança na palavra, na visão e nas promessas do Senhor. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu já preguei até sobre isso no aniversário da igreja. Por que muitas pessoas desanimam? Por que muitas pessoas perdem de vista o propósito do Senhor diante da primeira dificuldade? O primeiro ponto é porque elas esqueceram daquilo que os seus olhos viram. O povo de Deus, igreja, foi o povo que mais viu maravilhas. Foi o povo que mais viu sinais e prodígios. Mas eles se esqueceram daquilo que o Senhor fez por eles. Eles perderam de vista aquilo que o Senhor já tinha feito por eles. O segundo ponto é de que eles esqueceram das palavras e das promessas do Senhor. Nós hoje temos acesso à Bíblia e nós conseguimos de forma mais sistemática compreender todo o enredo do povo de Deus. E a gente começa a perceber quantas palavras, quantas promessas o Senhor liberou sobre o povo de Deus. E como que eles perderam isso de vista. Abacuque aqui e o povo de Deus tinham perdido de vista aquilo que o Senhor havia prometido para eles. Eles começaram a esquecer daquilo que os seus olhos viram. E em terceiro lugar, o povo de Deus não se deixou ser moldado pelas adversidades. Aqueles homens e aquelas mulheres não permitiram com que as adversidades tivessem transformado o caráter deles. E a partir do momento que nós compreendemos, olha isso,
que as adversidades são para moldar o nosso caráter, nós vamos poder declarar igual ao apóstolo Paulo. Ele declara lá em 2 Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Ele está dizendo, ei, aquilo que as dificuldades causam em você, se comparado com o peso da glória do Senhor que você vai receber, são incomparáveis. As palavras do Senhor para nós são incomparáveis diante da situação e das adversidades que nós estamos passando. E é isso que aconteceu com o profeta Abacuque. E aí nós chegamos ao capítulo 3. Eu quero chamar já o ministério de louvor. Pega mais uma vez a sua Bíblia. Abacuque capítulo 3. Eu quero ler novamente com vocês os versículos 17 e 19. Lucas, por que você caminhou até aqui? Eu preciso que você entenda isso. Nós estamos falando de um homem de Deus, de um povo que era o povo escolhido de Deus, que estavam passando por crises, estavam passando por dificuldades, que estavam ouvindo a respeito de um inimigo que ainda estava por vir. E um homem, como representante do povo, ele se levanta e ele começa a declarar perguntas para o Senhor: Deus, por que você está deixando tudo isso acontecer na minha vida? E aí o Senhor ouve aquelas palavras sinceras daquele homem e ele diz: ei, calma o teu coração, a visão ainda não se cumpriu, a promessa ainda não se cumpriu. Vocês ainda vão ver que os teus inimigos, aquilo que te aflige, não terá segurança. E você vai ver que o justo, ele vai viver pela fé. O justo, ele vai viver por permanecer firme. Vocês estão entendendo isso, amém? E aí eu quero ler com vocês para a gente encerrar. Diante disso tudo, Deus gera no coração de Abacuque uma mudança de mentalidade. E aí ele vai dizer uma das declarações mais lindas da palavra de Deus. Depois de ter a sua mente renovada, depois de ter a sua mente transformada. Abacuque capítulo 3, de versículos 17 a 19. Será que você já pode se colocar de pé no seu lugar, amém? Em seguida nós vamos louvar, mas ainda com a sua Bíblia aberta. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 19. Levante sua mão se você puder, onde você estiver. Ele diz assim: ei, ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem totalmente vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, ainda que os currais fiquem vazios. Olha como Deus mudou a perspectiva de Abacuque. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele vai dizer: ei, o Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Aleluia. Será que você pode dizer isso? Senhor, eu quero andar em lugares altos. Aleluia. Entenda isso, querido. Se as coisas andam difíceis, pergunte ao Senhor: Senhor, por que você tem permitido isso? Eu tenho falado muito sobre isso nas minhas mensagens. Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Assim como o profeta perguntou ao Senhor, e o Senhor disse para ele: fique tranquilo, a visão ainda não se cumpriu, a promessa ainda não se cumpriu, as palavras que foram liberadas ainda não se cumpriram, mas você viverá como justo por permanecer firme no Senhor. E aí você vai poder declarar, como disse lá: ainda que a figueira
figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque na minha simplicidade nessa noite, Deus, que os teus filhos possam ter se sentido encorajados, Deus, para que eles possam permanecer fiéis ao Senhor. Talvez muitas palavras sobre eles ainda não se cumpriram. Talvez muitas visões, muitas revelações ainda não se cumpriram. Mas que a partir, Deus, de cada dificuldade, o Senhor possa mudar a nossa mentalidade, Senhor. Que por mais que o nosso ponto de vista não mude o nosso cenário, mas que Ele possa começar a mudar o nosso interior, Senhor. Talvez o nosso pensamento positivo a respeito de algo não mude essa coisa, mas essa mudança vai começar a acontecer dentro de nós, amém? Por isso, Senhor, nos ensina a permanecer fiéis, nos ensina a permanecer firmes com o Senhor, Deus, para que nós possamos, no final da nossa jornada, dizer como Abacuque: Senhor, o Senhor é soberano, Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Esse louvor que nós vamos cantar nesse momento fala a respeito dessa declaração de Abacuque. Que você possa fazer dessa declaração também a tua oração essa noite, amém? Continua com os teus olhos fechados onde você está. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja,
conhece, Deus, cada circunstância, Senhor. O Senhor conhece o coração dos seus filhos que nos assistem em casa, que estão aqui nessa noite. Eu não estou dizendo a Deus que é fácil confiar no Senhor. Eu só estou dizendo aquilo que diz a tua palavra, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por essa tua palavra, Senhor. Minha oração é para que a tua palavra renove os teus filhos nessa noite, Senhor. Nós possamos sair daqui encorajados, Deus. Nós possamos mudar a nossa lente, Senhor, nessa noite. Nós possamos enxergar as nossas dificuldades, Deus, como oportunidades de amadurecimento, como oportunidades de crescimento, oh Deus. Nos dê o coração desse profeta, Senhor, que questionou o Senhor, sim, mas que recebeu uma palavra do Senhor, que registrou a palavra do Senhor para nós, que diz: o tempo de desistir ainda não chegou, o tempo da promessa se cumprir ainda não chegou, a palavra liberada sobre a sua vida ainda vai se cumprir. Começa a mudar, Senhor, a nossa ótica, Deus. Nos ensina, Deus, a enxergar o copo meio cheio, não meio vazio, Senhor. Nos ensina a enxergar as dificuldades como oportunidades, Senhor. Nos posiciona para um tempo de oportunidades, de amadurecimento do Senhor. Que toda palavra contrária, Senhor, de desânimo, de incertezas, Senhor, de crise caia por terra sobre as nossas vidas, porque nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar, o desespero nos tomar. E por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. Nós vamos poder declarar: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei. Será que você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Vamos declarar mais uma vez essa canção ainda. Aleluia, amém? Amém e amém. Pode acender as luzes para nós, por favor. Talvez você vai chegar amanhã e falar: meu Deus, eu não lembro nem o que o Lucas pregou, mas se lembra dessa canção. Amém? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, por causa da palavra e da promessa do
Senhor de alguma forma, nós nos alegraremos. Amém? Aleluia. Nós vamos encerrar. O pastor João hoje está lá em Sebastiana ministrando ceia e nos deixou a responsabilidade de estar na direção do culto. Espero que o Senhor tenha falado no teu coração. Espero que o nosso louvor, a nossa adoração tenha subido ao trono dos céus nessa noite também. Amém? Se você tem se sentido fraco, se você tem se sentido desanimado, veja esse tempo como uma oportunidade para você amadurecer no Senhor. Amém? Vamos encerrar sem mais delongas. Coloca a mão no teu coração mais uma vez. Vamos receber a bênção do Senhor e agradecer Ele mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela misericórdia, pelos louvores, pela tua palavra, Senhor. Cada ministração, cada canção. Obrigado pela oportunidade de ofertar ao Senhor. Abençoa também aqueles que nos assistem em casa, que eles possam ter sido encorajados pelo Senhor nessa noite também. Muda, Senhor, as nossas perspectivas, Deus. Assim como o Senhor mudou a maneira de ver de Abacuque, Senhor. E que nós possamos declarar como Ele declarou, Senhor. Que nós possamos mesmo, meu Deus, ser levado aos lugares altos pelo Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez e falou no nosso coração nessa noite. Estenda as suas mãos aí onde você estiver, você que está em casa, estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Uma semana abençoada. Aleluia.